Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco, acompanhando este evento. Estamos aqui no evento de formação e de socialização de experiências e vivências pedagógicas do programa de residência pedagógica, a caravana de formação docente, que está ocorrendo em todos os núcleos dos cursos da área tanto da modalidade presencial e da modalidade à distância. Hoje nós temos um núcleo de língua portuguesa, modalidade à distância. Eu sou a professora Ivanda Martins, estou como orientadora deste núcleo. Vamos apresentar a mesa de hoje, que é a nossa sessão de abertura, é o nosso acolhimento. Já agradeço aqui a participação de todos os professores, colegas, amigos que estão nessa mesa temática, não é? O professor doutor Eduardo Barbuio, coordenador da licenciatura em Letras, modalidade à distância da UFRPE. Agradeço, Eduardo, a sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje. A professora doutora Érica Carina Cavalcante de Lima, que é a coordenadora geral do Programa de Residência Pedagógica da Universidade Federal Rural de Pernambuco, uma parceira, uma amiga de longas datas aí, e que ajudou bastante, ainda ajuda, né, o curso de licenciatura em letras, modalidade à distância. Érica, também, a gente sabe que você está no corre-corre, na maratona aí da residência pedagógica, né, nos vários eventos formativos, a gente agradece bastante. O professor doutor Everton Ávila dos Anjos Luna, outro grande amigo, grande parceiro do curso de licenciatura em letras, modalidade à distância, e que também tem atuado de forma muito colaborativa também nesse projeto, que é um projeto em parceria, que a gente vai comentar um pouquinho, né? Da licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, EAD, e licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e Língua Espanhola, do presencial sede UFRPE. É um projeto único que está sendo consolidado e, neste momento, teremos algumas socializações dos residentes e das docentes preceptoras que estão participando, né? Então, a nossa mesa temática de abertura é intitulada o Programa de Residência Pedagógica, as contribuições para a formação inicial docente na área de letras, língua portuguesa. Eu vou chamar inicialmente o professor Eduardo como coordenador do curso. Vamos tentar fazer uma contextualização dialogada rapidamente do curso de letras, que é um momento histórico importante. O professor Eduardo, ele é graduado em licenciatura plena em letras pela Fundação Educacional de Fernandópolis, mestre em linguística pela Universidade de Franca, doutor em linguística pela Universidade Federal da Paraíba, professor adjunto, ministra disciplinas da área de língua inglesa e língua portuguesa na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Está lotado na UAE-ADTEC, que é a Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia da UFRPE, e atualmente está como coordenador do curso, né, na recondução, né, Eduardo, mais 2 anos na gestão do curso de Letras, Modalidade à Distância UFRPE, é autor de livros, capítulos e artigos científicos na área de língua inglesa, linguística e sociolinguística. Eduardo, fica à vontade, a gente pode socializar aqui uma breve apresentação e também você fica à vontade para dar as boas-vindas. Eu acho que você pode dar as boas-vindas, Eduardo, e depois a gente socializa rapidamente. O que acha? Tá ótimo. Tranquilo para mim, assim. Gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu que agradeço aí a professora Ivanda a oportunidade de estar aqui participando com vocês da abertura desse momento que ela disse que é histórico. Porque, veja só, a gente nunca teve, dentro da nossa unidade acadêmica de educação à distância, nenhum curso que participou de uma residência pedagógica. E, pelo que eu sei, além de letras ter sido o primeiro, né, dos cursos de AD que nós temos lá, que são 8, né, até agora somos o único curso, né? Então, assim, realmente é um feito para a gente, tá certo? E, veja, a gente tem aí
3 cidades participando desse projeto da professora Ivanda, que envolve o nosso curso, e são 15 ou 16, parece que são 15 bolsistas e um voluntário. Então, assim, um montão de gente para esse nosso primeiro projeto, tá certo? Como a Ivanda mencionou, a gente tem uma apresentação com os slides para que vocês visualizem melhor. Aí a Ivanda compartilha e a gente vai trocando ideia e apontando para vocês aí algumas informações a respeito do nosso curso e como o programa de residência pedagógica tem ajudado bastante na formação dos nossos estudantes. Aí, Ivanda vai compartilhar. Pronto, gente. A gente vai apresentar rapidamente a proposta do evento. Esse evento, ele está ocorrendo, como a gente colocou no início, em todos os núcleos. Então, a gente já teve em Serra Talhada, a professora Érica esteve recentemente lá. Hoje, a gente tem essa socialização da educação à distância. E na próxima semana, na próxima terça-feira, a gente vai ter a socialização de todos os núcleos, né, participantes na sede. E depois a Érica vai falar com calma também, já fazer o convite para que vocês também participem. Então, o objetivo hoje do evento, rapidamente, é essa socialização de experiências docentes, de vivências pedagógicas, que foram construídas ao longo do programa, nesse período que estamos vivenciando. E esse evento tem a participação dos residentes bolsistas, voluntários, docentes preceptores das escolas parceiras, os orientadores, no nosso caso de língua portuguesa, eu e o professor Everton estamos como orientadores, a coordenação geral do programa e a coordenação de letras, o professor Eduardo, que já se apresentou rapidamente aqui. Então, a gente tem alguns momentos, esse momento que a gente está iniciando, que é a sessão temática, com essa temática, o programa de residência pedagógica, as contribuições para a formação inicial docente na área de letras, língua portuguesa, e depois cada escola vai ter o seu momento. Cada escola vai ter 40 minutos em sessões separadamente organizadas para ter esse momento desse círculo de vivências pedagógicas. Nós teremos a rodada de vivências pedagógicas da EREM Padre Inécio Rodrigues, Recife, da Escola Arruda Marinho em Pesqueira e a EREM Ana Faustina em Surubim. E os depoimentos e os relatos também de residentes que participaram do programa, que foram aprovados no concurso do Estado de Pernambuco recentemente e que já estão atuando nas escolas do Estado, que é muito importante a gente ouvi-las também. E, ao final, teremos um processo de autoavaliação, uma roda de autoavaliação, oportunizando todos os residentes, mesmo aqueles que não conseguiram apresentar agora, por conta do tempo, mas terão também esse momento. E teremos também um momento poético com a nossa querida Cecita Rodrigues, uma escritora pernambucana, famosíssima, premiadíssima, e que é docente preceptora do Núcleo de Língua Portuguesa. Então, nós temos a nossa mesa de hoje, né, apresentamos o professor Eduardo, e daqui a pouco a gente vai apresentar a professora Érica e o professor Everton, e depois todas as sessões, que aqui a gente não vai detalhar, porque cada professora preceptora vai atuar e vai apresentar os palestrantes, os residentes, as residentes que estarão aqui nas socializações. Aqui a gente tem também as estudantes que participaram, que estão agora como egressas, né? Então, rapidamente, contextualizando o nosso núcleo de língua portuguesa, Eduardo, você quer comentar Posso? um pouco? Uhum, tá certo. Então, meninos, assim, é o seguinte, como o Ivanda comentou, esse é só um momento de apresentação, né? Mais adiante, cada pessoa que será mencionada aqui vai apresentar, vai comentar com vocês, vai compartilhar aqui tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo desse período. Veja só, esse projeto, o título do projeto é Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e Inovações Pedagógicas, Interface com Práticas de Linguagens, Letramentos e Metodologias Ativas no Cenário da Cultura Digital, tá certo? Entre as escolas participantes aí, Ivanda, só volta um pouquinho, que acho que está indo sem parar. Isso aí, linda, obrigadão. Então, olha só, nós temos aqui, envolvendo esse projeto que eu mencionei, que tem a professora Ivanda à frente, 3 escolas parceiras,
Uma delas é o EREM Padre Nércio Rodrigues, da cidade de Recife, e aí a gente tem também em Pesqueira a escola Arruda Marinho, e também em Surubim, EREM Ana Faustina. No total, são 15 residentes bolsistas, 3 docentes preceptoras que estiveram à frente desses projetos nessas escolas aí, nas 3 diferentes cidades que eu mencionei, e uma docente orientadora do EAD que está à frente do projeto, tá certo? E, Wanda, tem um também que é voluntário, porque eu tinha visto em algum momento, nós tivemos 16. Justamente, é porque a gente teve um voluntário que se transformou também em bolsista, com massa. das residentes, entende? Ótimo. Tá. É só porque eu lembro que em um determinado momento foram 16, tá certo? E esse projeto começou lá atrás, no ano de 2022, no mês de outubro, e a gente tem aqui encerramento agora no dia 31 do mês de março desse ano de 2024. Ok? Então, olha só, vamos mencionar aqui as preceptoras, ok? Então, uma delas foi a professora Etelvina Conceição de Maria Araújo Rodrigues, tá? Então, a Etelvina, ela ficou em Recife, não foi isso? Isso. Aí, olha só, nós temos a fotinha aqui de alguns dos estudantes que participaram. Alguns dos residentes bolsistas foram Conceição, Josefa, a Lívia, Raquel, Rafaela e o Muriel, tá certo? Agora vamos ver da escola Arruda Marinho, lá do município de Pesqueira. A nossa preceptora de lá foi a Jaísa Maria Lopes Feitosa Maciel, e os nossos residentes temos aqui, eles. Ana Júlia, Jaqueline, Laís, Lígia, Laudivânia e a Maria Aparecida. Tem aqui a fotinha, aqui do lado esquerdo, dá para vocês conhecê-los aí. E vamos para a última das 3 escolas, que é o EREM Ana Faustina, do município de Surubim, tá certo? A preceptora responsável lá é a Lucimeide Benício Ferreira Sena, ok? Tem aqui a fotinha dos meninos, com alguns estudantes lá dessa escola em Surubim. E os nossos bolsistas, Micael, Caiamar, Daniela, Beatriz e a Joelma. Então, essa é a equipe Letras EAD. Então, esse projeto nosso foi um projeto integrado com o professor Everton, da licenciatura em Letras, modalidade presencial da sede. O título do nosso projeto foi, como o professor Eduardo comentou, Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e Inovações Pedagógicas, Interfaces com Práticas de Linguagens, Letramentos e Metodologias Ativas no cenário da cultura digital. Então, a gente teve aí, nesse projeto, essa parceria, né, presencial e à distância, mostrando que a educação, ela transcende essa questão das modalidades. A gente está falando de educação de qualidade em uma instituição pública de ensino superior. É importante ressaltar isso, né? E esse projeto de ensino, ele foi aprovado internamente na Universidade Federal Rural de Pernambuco, seguiu os trâmites da instituição, e a gente teve a resolução do CEP, que é o conselho que rege esses projetos e a aprovação dos projetos de ensino, e a gente tem o número aí da resolução, número 630, de 21 de julho de 2023, né? Então, as concepções norteadoras do projeto, aqui eu vou falar bem rapidamente. De forma geral, é uma concepção dialógica da linguagem, uma concepção dialógica da educação. A gente trabalha numa perspectiva trazendo para a nossa realidade também a pedagogia do encontro, a pedagogia do diálogo, a pedagogia da terceira margem de Antônio Novo, trabalhando a diversidade de linguagens, de textos, de gêneros, articulando esses processos de ensino e de aprendizagem, trabalhando conexões dialógicas, intertextuais, intersemióticas, projetos didáticos para que os residentes pensem em projetos mais transversais, interdisciplinares, trabalhando alguns eixos, como multimodalidade, multiletramentos, enfatizando os letramentos literários, os letramentos digitais, os letramentos críticos. Então, nessa perspectiva,
O projeto ele teve várias etapas. Uma primeira etapa, que foi uma formação inicial para os residentes tentarem fazer a imersão nas escolas. Uma segunda etapa, em que eles foram às escolas para os processos de observação. Uma terceira etapa, em que a gente teve uma formação mais no eixo do planejamento didático, que é o plano de ação pedagógica, em função dessa avaliação diagnóstica, dessas observações que os residentes fizeram nas escolas parceiras, e depois eles entraram na etapa da regência, com oficinas de linguagem, oficinas que trabalhariam os eixos das práticas de linguagem, leitura, oralidade, produção de textos, análise linguística semiótica, letramento literário, enfim. Por fim, eles tiveram que fazer o relato de experiência docente, que foi justamente durante o processo, né? E aqui hoje, nesse evento, a gente vai ter essa exposição de alguns desses relatos, dessas experiências. Em termos dos eixos metodológicos, a gente trabalha na perspectiva da residência, que é a pesquisação, ação, reflexão, ação, trabalhando a avaliação diagnóstica, as observações, a elaboração do plano de ação pedagógica, com foco em uma abordagem qualitativa, tentando mapear quais são as necessidades de aprendizagem dos estudantes, que demandas são estas que esses estudantes têm, em termos das práticas de linguagens, de leitura, de produção de texto, de letramentos. Tentando articular com metodologias ativas, que a gente vai ver que alguns residentes fizeram essa imersão nas metodologias ativas, e alguns relatos vão estar atrelados a essa imersão, trabalhando também o modelo TPAC, de integração entre conhecimentos de conteúdos pedagógicos, conteúdos específicos, conhecimentos específicos, e os conhecimentos no campo das inovações tecnológicas, trabalhando os letramentos digitais desses residentes como multiplicadores nas escolas. De uma forma geral, tivemos para o público interno e externo 11 atividades formativas, sem contar as reuniões de orientação. São atividades que foram realizadas com a participação das escolas, dos residentes, das residentes, e tivemos a participação de 383 pessoas que estavam ali conosco naqueles momentos. Algumas oficinas, rodas de conversas literárias, rodas de diálogos, palestras, e aqui alguns temas. Um tema que foi muito importante, só vou destacar esse, quando estava ocorrendo a questão da violência nas escolas em Pernambuco, a gente propiciou uma roda de diálogos com esse tema, violência nas escolas e bullying, que foi muito interessante, os desafios enfrentados para a cultura de paz, com a participação de Val Cavalcante, estudioso na área, Cleo Fante, também outra estudiosa na área, e um psicólogo também que abordou o tema bem interessante. Aqui, Eduardo, o TCC, eu acho que você, como coordenador, pode colocar um pouquinho a tua experiência. O que acha? Pode ser. Veja só, gente. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona lá a nossa entrada de estudantes no nosso curso de Letras EAD, que é um pouco diferente do curso presencial. Então, por que que há momentos, assim, em que a gente tem, uma maratona de TCCs para serem defendidos? A gente é fomentado pela CAPES, então é assim, nem sempre a gente tem entradas semestrais como acontece em muitos cursos aqui da Universidade Federal Rural. Por exemplo, esse ano passado, de 2023, nós tivemos a entrada de uma turma. Agora, no segundo semestre, para agosto, a gente espera uma outra, e para agosto do ano que vem, a gente vai ter uma outra turma, para agosto de 2025. A questão é assim, a gente não tem entradas frequentes, mas quando entram, é um montão de estudantes que chegam assim de uma vez. Por exemplo, a gente tem 6 polos agora para agosto, e são 35 vagas para cada polo, né, em 6 diferentes cidades do estado de Pernambuco. Ou seja, se você pegar esses 35 que vão entrar em cada uma desses polos, nessas cidades, e pensar que são 6 cidades, a gente vai ter 210 estudantes entrando de uma vez só, ou seja, um montão, né? E o que aconteceu no final do ano passado? Lembra, Wanda? A gente teve uma dessas turmas que chegou no final, chegou no 8º período, e nós tivemos um montão de TCCs defendidos assim de uma vez. A gente vai ter agora, no final do mês de abril, a colação de grau. A gente tem mais de 60 estudantes que vão colar grau de uma vez só,
fora aqueles que, como a gente mencionou no começo, que foram aprovados no concurso daquele estado, então tiveram que colar grau em separado, assim, com certa antecedência, para que eles pudessem assumir o cargo. Aí o que aconteceu? Tinha dia que eu conversava assim com a Ivanda, e aí, como é que está a nossa programação hoje? Aí ela, hoje nós temos 10 TCCs que vão defender. E assim, a gente começava cedo e ia até assim anoitecer, era um montão, sabe? Aí, mas por que eu estou contextualizando isso? Durante o ano passado, nesse período assim que nós tivemos um monte de defesas seguidas, o que foi muito legal, que dialogou com esse projeto, com o programa da residência pedagógica, é que 12 desses TCCs, eles tiveram resultados a partir dessas vivências pedagógicas, né? Dessas experiências docentes que foram construídas aí ao longo do programa. Então, vejam só que interessante, né? 12 TCCs que tiveram trabalhos assim excelentes, que as pessoas que estavam, os professores que estavam na banca, eu me recordo que todos eles diziam assim: esses trabalhos são muito interessantes, as vivências foram extremamente relevantes. Nós indicamos que esses trabalhos sejam publicados, tá certo? Foram de excelente qualidade, e esse foi um resultado excelente, de várias outras coisas muito bem feitas, muito ricas que esse programa trouxe. Além de tudo, nós tivemos isso aí, refletindo nos TCCs. Perfeito, Eduardo, foi isso mesmo, né? E é interessante como os trabalhos de conclusão de curso dos residentes, eles dialogaram com o projeto norteador da residência e com essas vivências, articulando teoria e prática, né? Com as vivências nas escolas. Então, vários temas, uma riqueza de temas, e esses trabalhos estão no repositório institucional da UFRPE, para depois quem quiser dar uma olhadinha. Utilizamos alguns canais de divulgação. Aqui foi uma iniciativa dos próprios residentes, que adoram, né, essa imersão nas redes sociais, então criaram um grupo no Instagram, e a gente tem também o canal do programa de extensão Multilab, a gente fez uma articulação com o Multilab para colocar algumas dessas vivências das palestras, das oficinas também lá, né? E a gente teve uma equipe com um grupo reduzido de residentes que trabalharam muito, ainda trabalham. Esse evento aqui, agradecer Micael, Muriel, Raquel, vou esquecer alguém, Ana Júlia, que trabalharam muito para fazer todo o material de divulgação, de cartas, enfim. Então, para a gente finalizar essa contextualização, diálogos finais, o princípio do fim ou o retorno ao início, porque eu acho que a residência é o ponto de partida, né, para a gente refletir. Então, as ações formativas realizadas no programa, elas refletem o eixo do diálogo como um fenômeno constitutivo das práticas de linguagem que foram pensadas pelos residentes, que foram articuladas aos planejamentos didáticos, às vivências pedagógicas, dos processos de ensino e de aprendizagem, considerando o termo de ensinagem de Anastasio, e a relação dialógica docência e discência, numa pedagogia de diálogo freiriana, o diálogo na perspectiva das vivências pedagógicas, considerando o campo da linguagem, numa perspectiva bakhtiniana, e das trilhas formativas, com foco em Freire, mais uma vez, na pedagogia do diálogo e no protagonismo dos residentes, que, por sua vez, multiplicavam esse protagonismo nas escolas parceiras com seus estudantes, e as professoras tiveram um papel fundamental nesse processo que elas vão colocar aqui para a gente. Para a gente finalizar, gente, em tempos difíceis, em tempos em que as universidades foram tão atacadas, que muitas bolsas foram cortadas, e agora esses tempos estão mudando, vamos esperançar, trazemos o Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Então, aqui na residência, nós conseguimos fazer essa união, né, essa parceria, universidade, escolas, orientadores, preceptores, preceptoras, residentes,
coordenação de curso, coordenação geral, estamos todos nesse canal aí do Esperançar, que é sempre muito importante. Então, eu finalizo aqui e vamos agora ter o prazer de ouvir a coordenadora geral do Programa de Residência Pedagógica, a professora doutora Érica Carina Cavalcante de Lima. Érica é doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, com um período sanduíche no Laboratório de Investigação e Ensino de Português do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, em Portugal. É professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente é coordenadora institucional do Programa de Residência Pedagógica da UFRPE. Realiza pesquisas e trabalhos nas áreas de ensino, de língua materna, metodologias, formação de professores, materiais didáticos de português. É uma grande parceira da licenciatura em letras, modalidade à distância, e da licenciatura, modalidade presencial, letras, modalidade presencial. Érica, querida, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Ivanda, minha colega, minha, né, professora, que eu admiro tanto, né? Muito obrigada por mais essa oportunidade de poder compartilhar um momento formativo com você, né? De poder ver seus alunos, que são nossos alunos, né? Fechando aí mais um ciclo formativo tão importante. Então, muito obrigada sempre, né? Assim, eu não me canso de agradecer pelas parcerias com você. Professor Eduardo, muito prazer também, muito obrigada, né, por essa oportunidade de poder dialogar aqui com o curso de Letras EAD. Everton também, querido companheiro de jornada, parceirão. É prazer estar com o Everton mais uma vez, né, numa banca, numa atividade formativa, e residentes, preceptores, né, demais alunos aqui presentes e alunas. Obrigada pela presença também. Fico muito feliz de poder acompanhar, né, vocês nesse processo e de ver aqui hoje parte dos resultados, né, que a gente sabe que os resultados vão muito além disso. Enfim, né, quero também aproveitar já e parabenizar, né, todos e todas por essa jornada tão bonita, esse trabalho tão importante que foi construído, é histórico mais uma vez, né, Ivanda fazendo história na universidade, na EAD, iniciando, né, inaugurando essa participação do Residência, aliás, do curso de Letras EAD nos projetos de formação inicial de professores, né? Que vai ser a primeira participação de muitas, né? Certamente, uma participação aí que vai se consolidar muito mais. Então, eu vou fazer uma fala, nesse momento, é uma fala breve, mas eu acho que é uma fala muito importante para a gente entender o processo, né? Que foi o programa de residência pedagógica, que, embora se feche aqui enquanto ciclo, mas não termina, porque a formação não termina nunca, e o que foi construído no Residência certamente vai continuar aí em processo de construção em todas as outras vivências que vocês tiverem. Então, eu trago aqui, não é como título da minha fala, Caminhos da Formação Docente no Programa de Residência Pedagógica 2022-2024. Pontos de partida e de chegada. E aí, Wanda, eu faço um diálogo com a sua fala, né, de Eduardo, tão bonita, né, com um poema aí no final, o texto, né, de Paulo Freire. Coincidentemente, eu trago um verde da esperança aí nos meus slides e falo de caminhos, né, que tem muito a ver com essa ideia de esperançar, de construir caminhos, de ir em busca dessas realizações. Pois bem, eu começo aqui, não é, planejando esse caminho, que é essa minha fala, trazendo alguns pontos de partida, né, trazendo a proposta do programa de residência pedagógica, como, né, se estruturou o programa de residência pedagógica edição 2022-2024. Trago alguns pontos de chegada. Trago também, né, eu não incluí aqui, mas trago também, né, alguns obstáculos do nosso caminho,
e trago novos caminhos que se apresentam aí pela frente. Pois bem, começando por alguns pontos de partida, né, eu queria destacar que programas como o Residência Pedagógica, né, o PIBID, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e tantos outros, né, programas que se voltam para a formação inicial nas licenciaturas, surgem de uma tentativa, né, de voltar, né, de tirar as licenciaturas dessa tradição ainda bacharelesca que, infelizmente, a gente vive. Né? Nós já tivemos, claro, muitos avanços, mas sabemos que essa é uma luta constante, né, de tentar dar à licenciatura o seu caráter de formação de professores, né, o seu caráter de formação para o ensino. Claro, quem se forma numa licenciatura em letras, por exemplo, pode exercer várias outras profissões. Pode atuar em revisão de texto, né? Pode atuar em várias outras profissões que exijam, né, essa capacidade comunicativa, dialógica, etc., esse trato, né, com a língua, vamos dizer assim. Mas há também, mas na verdade, né, na essência, a licenciatura é para formar o professor, e a gente não pode perder isso de vista nunca, né? Esses programas têm também uma relação com a luta histórica dos estágios supervisionados nas licenciaturas, né, de se constituírem como esse espaço, de fato, de experimentação, né, de formação no chão da escola. Então, são programas que vêm, de fato, contribuir, né, para que os estágios tenham sua importância, não para substituí-los, né, mas para caminhar ao lado dos estágios, fortalecendo essa luta histórica. Nós temos aí também, como ponto de partida, as diretrizes curriculares nacionais, né, que trazem, que orientam a prática como componente curricular, como também esse espaço de reflexão sobre a prática nas licenciaturas ao longo do curso, não somente nos estágios, não somente em disciplinas como metodologias e práticas de ensino, mas ao longo do curso, como esse espaço garantido de olhar para o ensino, de olhar para a escola, de olhar para a prática. E, claro, a busca pela valorização da formação inicial do professor, né? Que é uma busca pela valorização das licenciaturas. Então, todo esse contexto, né, toda essa busca gera aí, nos leva, na verdade, à criação de programas de formação inicial, programas institucionais, como o PIBID e o Residência Pedagógica. No caso do programa de residência pedagógica, né, que não está neste momento, né, na sua primeira edição, na verdade, nacionalmente, nós estamos na 3ª edição do programa. Tivemos a primeira, que foi uma edição ainda assim problemática do ponto de vista que o programa era novidade, nascia num contexto polêmico, né, bastante polêmico, e a gente foi fazendo residência pedagógica acontecer muito enquanto ele se constituía mesmo enquanto um programa institucional, né, de formação inicial de professores. Foi muito bom, valeu muito a pena, foi uma experiência excelente, mas foi essa experiência mais inicial. Foi de 2018 a 2020. A edição de 2020 a 2022, infelizmente, a Rural não participou, mas voltou aí na de 2022 a 2024, já com um programa mais estruturado, né? Já com um programa, isso eu falo nacionalmente, né? Mais estruturado, mais experiente, vamos dizer assim, do ponto de vista de seus objetivos. E aí a gente tem como objetivos, né, nessa estrada, que é o programa de residência pedagógica, fortalecer e aprofundar, né, a formação teórico-prática dos licenciandos, contribuir para a construção da identidade do profissional docente, né? E ainda que a gente já conheça bastante esses objetivos, é sempre bom voltar a eles, sobretudo nesse momento em que a gente discute resultados, né? Mas, por exemplo, eu acho que de todos os objetivos alcançados do residência pedagógica, esse é um dos mais fortes.
o que os residentes dizem sobre esse tornar-se professor a partir da experiência do residência, né? Então, acho que é uma identidade que se torna muito mais forte, muito melhor construída a partir de experiências como essa, né? Estabelecer corresponsabilidades entre as IEs, redes de ensino, as escolas, né? A gente sabe que a escola é a matéria, né, das licenciaturas. Então, essa relação entre a instituição formadora e a instituição que está lá, né, de fato, vivendo a realidade formativa na prática, não que a universidade não esteja na prática também, né? Mas a gente sempre reclama dessa distância que há entre universidade e escola, né, que tem a ver justamente com o primeiro objetivo. Depois nós temos a valorização, né, valorizar a experiência dos professores de educação básica, e aí o residência, essa via de mão dupla, é um espaço, né, de valorização do professor da educação básica, não só porque ele participa e recebe uma bolsa, não é por isso, né, apenas, ainda que a bolsa seja muito importante, mas é porque nós temos, de fato, supervisores, pessoas que estão supervisionando, acompanhando esse processo formativo, participando ativamente desse processo formativo do licenciando, né, nas grandes questões, contingências, urgências que estão lá na prática, né, no dia a dia da escola. E um último objetivo, né, que é, enfim, induzir, favorecer a pesquisa colaborativa e a produção acadêmica com base nas experiências do residência. E aí a EAD, né, o núcleo da EAD, nos assim orgulha com uma série de TCCs defendidos, tendo como programa as experiências de programa de residência pedagógica como objeto, né, de estudo, objeto de reflexão, né? Então a gente fica bastante feliz com esses objetivos que a gente vê, né, que foram realmente atendidos. Bom, continuando aí o nosso percurso, né, nós temos a configuração do programa nessa edição de 2022-2024, com 230 instituições de ensino superior contempladas no país, né? IES públicas e privadas, mas a maioria delas públicas, muito mais presença do que nos editais anteriores, mas presenças que foram, a princípio, enfraquecidas por conta da quantidade de bolsas que foi dispensada para essas instituições, né? Cada uma delas submeteu aí a proposta de funcionar com vários núcleos, mas foram atendidas muitas vezes em metade, né? Um pouco mais da metade das bolsas que eram necessárias para que esses núcleos funcionassem. Então, nós tivemos, num primeiro edital, que foi lançado em 2022, a oferta nacional, tá? De 34.740 bolsas para residentes, distribuídas entre essas 230 instituições. Não foi uma divisão por igual, né? Essas instituições receberam mais ou menos bolsa, dependendo da seleção, né? De como se posicionaram na avaliação do projeto institucional, mas também dependendo da quantidade de núcleos que a instituição pretendia, né? Depois, né, com a mudança de governo, nesse momento, né, esperançoso que a gente volta a viver, nós tivemos aí a oportunidade da publicação de uma segunda chamada do edital, que veio restabelecer as bolsas, né, para todas as instituições que não tiveram as bolsas todas garantidas. Então, nesse segundo edital, tivemos aí 5.625 bolsas, né, para residentes, num total geral, para esta edição do programa, de 40.365 bolsas para residentes. Claro que a gente sabe que o número de residentes atendidos é muito maior, porque há uma rotatividade muito grande de estudantes participando do programa, muitos estudantes se formam ao longo do programa, ou passam a participar de outras experiências, e aí essas bolsas vão sendo repassadas para outros, e tem também os residentes que atuaram como voluntários, né, que também foram aí beneficiados com essa formação. Bom,
em termos de UFRPE, né, considerando a estrada do PRP na nossa universidade, na nossa instituição, nós tivemos um total de 180 bolsas de residentes nos 2 editais, né? No primeiro edital, 105, no segundo edital, mais 75. Tivemos, né, para docentes orientadores, 12 bolsas e 36 para preceptores. Então, para cada 5 residentes, a gente tinha um preceptor e para cada 15 residentes, um docente orientador. Claro que esse número se amplia também se a gente considera a rotatividade, se a gente considera os voluntários, tanto no âmbito do residente quanto no do preceptor e do docente orientador. Tivemos no nosso programa 24 escolas atendidas, vejam que alcance importante, né? Escolas federais, escolas estaduais e também da rede municipal. Então, nós conseguimos aí adentrar, né, as várias redes, as várias esferas, e tivemos, minha gente, 5 municípios atendidos, né? Tivemos Recife, tivemos a região metropolitana de Recife, como, por exemplo, Camaragibe, tivemos o Agreste, né, como, por exemplo, Surubim, e tivemos o Sertão, como Serra Talhada, né? Então, é um programa que, assim, alcança, né, muito mais do que a gente, a princípio, imagina que vai alcançar. Então, em todos esses espaços, em todas essas escolas, tem aí sementes plantadas por vocês, né, residentes, preceptores e docentes orientadores. Então, nessa estrada, né, claro que nós encontramos também alguns obstáculos, como, por exemplo, o alcance do PRP em termos de vagas e bolsas para todos os licenciandos. Nós, infelizmente, não tivemos, né, um programa que garantiu acesso, participação a todos os licenciandos que queriam, que podiam, né? Claro, alguns não podiam, porque já tinham outros programas, outras participações, outros compromissos, mas pelo menos para os que queriam, né? Então, isso nos leva, né, ao segundo ponto, ao segundo obstáculo, que é o fato desses programas, o Residência, o PIBID, não serem ainda uma política de Estado, serem apenas uma política de governo. O que é que acontece? Sendo política de governo, esses programas não têm garantia no orçamento, né? Eles podem ser enfraquecidos, eles podem ser finalizados, né? Deslegitimados, dependendo do governo, né? E a gente viu isso de perto. Então, se eles se tornam política de Estado, a gente vai ter garantia, como, por exemplo, a gente tem a garantia do PNLD, né, do Programa Nacional do Livro Didático. Independentemente de governo, o PNLD é uma garantia para as escolas públicas. Então, é isso que a gente busca com os programas institucionais. Inclusive, há uma petição pública, um abaixo-assinado virtual, que a gente, né, vem em campanha aí há algum tempo, para que não só vocês, participantes, assinem, né, como a comunidade acadêmica, a comunidade escolar, a sociedade de um modo geral, para que a gente consiga levar, né, essa demanda para a pauta, lá para votação, de fato, né, como um projeto de lei. Nós já temos aí esse projeto de lei em construção, mas a gente precisa de mais adesão, então aproveite o espaço para pedir a vocês que assinem, né, esse abaixo-assinado virtual, para que a gente engrosse aí o caldo dessa solicitação. E temos também, né, como um entrave a ausência de recursos para custos com material de consumo, por exemplo, para vocês realizarem e criarem seus materiais didáticos, usarem nas escolas, prepararem suas fichas, suas atividades, enfim. Recurso para passagens e diárias, para vocês poderem participar dos eventos, socializando as experiências. Né? Esse foi um problema com o qual a gente, né, se deparou. A gente teve, claro, alguns apoios, mas muito, né, aquém do que a gente, de fato, precisava. Então, nossa expectativa é que os próximos programas tenham esse obstáculo aí superado. E, para terminar já a minha fala,
eu trago aqui alguns pontos de partida, já entre aspas, né, minha gente? Ponto de chegada, na verdade. E são só alguns, né, claro, diante da grandiosidade das experiências que a gente vai ver aqui hoje, que a gente tem visto, como Ivanda mencionou, na UAST ontem, na socialização dos núcleos de Química e de Língua Inglesa, e que a gente vai ver no dia 16, na socialização dos núcleos da sede, esses pontos de chegada, assim, né, se ampliam a perder de vista. Mas aí eu trouxe alguns, né, que dialogam lá com aqueles objetivos apontados, como articulação teoria e prática, né, a gente vê no depoimento, né, de todos os residentes, foi com residência pedagógica que eu consegui, de fato, ver como a escola funciona. Por quê? Porque é um programa que deixa o residente passar, que permite que o aluno passe 18 meses, né, praticamente, na escola. Então, é muito tempo, é viver a escola, de fato, né, nas suas dores e delícias, né, nas suas alegrias e nos seus problemas. O residente é parte, né, da escola. A ampliação do aprendizado dos licenciandos em vários aspectos, aprendizados mais técnicos, aprendizados mais da prática, aprendizados teóricos também, né, porque a prática alimenta a teoria nesse movimento, né, indissociável que a gente conhece. Tivemos estudantes mais preparados para vivenciar a profissão, né, menos preocupados, menos assustados com o estar na sala de aula, com o estar na frente de uma turma, né, com a possibilidade de viver o ensino fundamental, de viver o ensino médio, né, de ter uma turma, assim, ter autonomia, né, vamos dizer assim. Temos a construção mais sólida da identidade docente, como eu disse no início, né, e, minha gente, é tão importante, né, isso remete a outro ponto que eu trago aqui, que tem muito a ver com a permanência dos estudantes nas licenciaturas, né? Quantos estudantes passaram, escolheram, né, que nem sempre é uma escolha, né, porque às vezes a realidade se impõe sem alternativa, mas muitos residentes pensaram, decidiram, né, continuar no curso, primeiro, porque tiveram recurso para se manter no curso, com a bolsa. Segundo, porque se encontraram no curso a partir das experiências, né, vivenciadas, e puderam abrir mão de uma outra tarefa, um outro trabalho que exerciam também, porque a bolsa possibilitou isso. E aí o residência, né, ajuda a manter o aluno na instituição, no curso, e ajuda também na construção, né, dessa identidade. Tivemos a melhoria também das práticas nas escolas, né? Com certeza, as experiências trocadas aí entre residente e professor fez, né, aulas mais inovadoras em vários sentidos, né? Sejam tecnológicos ou não, mas é aquele respiro, né? Vamos dizer, que o residente leva para a escola. E tivemos o fortalecimento e a valorização das licenciaturas, né? Que eu acho que isso é um dos pontos de chegada aí mais importantes. Então, né, outros caminhos se apresentam, né, porque os pontos de chegada eles não param ali, né, a gente chega aí e continua, e aí a gente tem, como o professor Eduardo e a professora Ivanda destacaram aqui, várias aprovações em concurso de alunos que passaram pela residência pedagógica, né, a gente tem esse relato em vários cursos. Eu estive também recentemente no grupo de biologia, e esse foi um ponto destacado, né, no grupo de biologia, vários residentes aprovados em concurso público. Temos aí as aprovações também em pós-graduação. Ivanda acabou de mencionar, Carmen Lúcia, que foi nossa, né, aluna da EAD. Eu acho que Carmen Lúcia não chegou a passar pelo residência, né, Ivanda? Ela já tinha saído disso, não é isso? Ela passou no PIBIC. No PIBIC, pronto. Mas temos aí programas, né, como PIBIC, residência, PIBID, fortalecendo os alunos nessas seleções para pós-graduação, né? Temos aí como caminho a seguir para quem continua na graduação pós-residência, né? Everton, teu microfone está ligado. Obrigado, Érica, desculpe. Carmen Lúcia foi aprovada no doutorado, exatamente.
temos aí como perspectiva, para quem continua na universidade, o novo PIBID, né? Ah, professora, mas eu já... Novo entre aspas, né? Eu coloquei novo aí, porque o PIBID volta um pouco a ser o que era antes, né? E a abarcar a licenciatura inteira. E aí vocês podem perguntar, mas professora, eu já fiz PIBID, eu posso fazer de novo? Né? Eu já recebi 18 bolsas de residência, eu posso receber mais bolsa? Pode, sim, para as duas perguntas. Né? O PIBID, nesse modelo atual, ele amplia aquele limite de bolsas que era estabelecido nos editais e nas portarias anteriores, né, de 18 bolsas em cada programa. O residente passa, aliás, o aluno, né, passa a poder receber até 60 bolsas. Então, por exemplo, quem está entrando e começando o PIBID pode, por exemplo, passar aí o curso todo, ou praticamente o curso todo, né, no PIBID, se assim o programa for renovado. E quem já foi residente a partir do início do curso, Ana Júlia, certo? Vai abarcar alunos do início do curso e do final do curso, como era, né, anteriormente o PIBID e residência. Então, vocês vão poder participar do PIBID, vocês que continuam, mesmo que já tenham sido PIBID anos, né? Isso é muito bom. E temos também a proposta do residência docente. Quem estava aqui no comecinho e viu nossa conversa, né, a gente já mencionou, o residência docente passa aí a ser um programa que vai abarcar os alunos egressos, né? Então, os licenciados, aqueles recém-formados nas licenciaturas. Nós não temos ainda muitos detalhes sobre o residência docente, ele é um programa novo, está sendo ainda construído, mas nós temos aí a expectativa de que essa portaria, esse edital, saiam ainda nesse primeiro semestre. Em relação ao PIBID, a portaria já foi publicada, a gente está só no aguardo do edital para começar aí os trâmites de seleção do projeto institucional e seleção, posteriormente, dos subprojetos. Então, há aí ainda muitos caminhos a serem seguidos. Então, minha gente, eu finalizo aqui com essa esperança ainda, né, de novos caminhos a serem traçados, né, e feitos por todos nós. E eu agradeço por vocês caminharem, né, conosco, que fizemos aí o Residência Pedagógica. Deixo meus contatos, o meu e-mail do Residência, para dúvidas, se vocês tiverem. E aproveito a oportunidade, como Ivanda já antecipou, para convidar todos vocês para participarem do evento da caravana no dia 16, que vai ser com os núcleos, né, das licenciaturas presenciais. A gente vai ter também socialização das experiências, vai ter roda de conversa e vão acontecer à tarde e à noite, né? A programação já está aí divulgada no site da PREG, né? A gente vai anexar aí alguns cartazes e estão também nas redes sociais. Então, conto com vocês. Obrigada pela oportunidade novamente. Muito obrigada pela partilha. Parabéns, né, por todo o sucesso aí que esse programa foi para todos nós. Obrigada. Érica, querida, nós que agradecemos a sua valiosa participação. Quem tiver alguma questão, gente, vá colocando no chat, que ao final a gente vai abrir. Muito obrigada mais uma vez, Érica, muito esclarecedora, né, a tua comunicação, a tua palestra hoje, porque os alunos têm várias dúvidas, né, e aqui a gente tem a participação também de estudantes do segundo período, estudantes da licenciatura em pedagogia, que a gente dá aula e a gente divulgou também, para a gente também participar desse momento e tirar todas as dúvidas. Gratidão. Isso, Ivanda. Queremos também pedagogia, outros cursos da EAD no PIBID, né? Pedagogia é ótimo. Precisamos de vocês no PIBID, né? Vamos ficar aí atentos e correr atrás dos editais. Perfeito. Eu vou chamar o professor Everton, mais uma vez agradeço, viu, Everton, a parceria. Professor Everton Ávila dos Anjos Luna, que é o docente orientador do Programa de Residência Pedagógica UFRPE, atua no curso de licenciatura em letras, modalidade presencial na sede, é doutor em linguística pela Universidade Federal da Paraíba, Proling UFPP,
com um período sanduíche no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, UA, Portugal. Fez graduação e mestrado em Letras na UFPE. É professor da UFRPE, onde atua com a formação de professores de língua portuguesa e com projetos na área de linguagem e ensino. É membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, CEL-UFPE, do Grupo de Estudos sobre a Historicidade dos Textos e Ensino de Língua, STEL, professor orientador do Programa de Residência Pedagógica do Núcleo de Língua Portuguesa, SED. Também atuou como professor colaborador no curso de Licenciatura em Letras, modalidade à distância, o EAD-TEC, na educação básica, na Rede Municipal de Ensino do Recife, na Rede Estadual de Ensino. Participou como membro da equipe de avaliação de algumas edições do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, dentre outras atividades relacionadas ao ensino. Seja muito bem-vindo, Everton. Fique à vontade para você socializar a sua apresentação. Obrigado, Ivanda. Quase boa noite já, né? Quase 18 horas. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer, eu agradeço bastante, Ivanda, o convite para fazer essa fala. Prometo fazer uma fala breve, né? E, pelo visto, com base no que eu planejei, vai ser algo bem dialogado com o que Ivanda e Eduardo apresentaram, e Érica também. Fico feliz de estar compartilhando essa mesa com Ivanda, que tem sido uma parceira não só no Residência, mas de longas datas também, não é? E com Érica e com Eduardo. Eu vou compartilhar aqui os slides, mas eu estou com uma tela só, aí não vou conseguir acompanhar pelo chat também. Mas qualquer coisa, aí eu peço que usem o microfone. Conseguem visualizar? Sim. Joia. Então, Ivanda, eu vejo que aqui a gente tem, sobretudo, não é, quem participou do Residência Pedagógica de Língua Portuguesa da EAD, mas eu vejo também um público de outros espaços. Eu estendi o convite para alunos, para residentes do presencial, e vejo que alguns estão por aqui também. É interessante porque é um espaço de socialização do que vem sendo feito num grupo específico, mas isso contribui para um grupo maior. Então, eu intitulei a minha fala Os Programas de Formação Inicial do Professor na UFRPE, avaliação a partir do olhar do residente. Separei em poucos slides um panorama histórico desses programas de formação na Rural, não é? Ivanda já resgatou algo disso, Érica focou no Residência Pedagógica, e depois eu faço uma avaliação a partir de fragmentos de relatos dos residentes do Núcleo de Língua Portuguesa do curso de Letras presencial. Então, a gente tem na Universidade, na Rural, a chegada do PIBID em 2008. Nessa época, o curso de Letras presencial, do qual faço parte, ainda estava em processo de criação. Nessa primeira edição, o curso de Letras não participou. Em 2010, o curso de Letras começa a participar com o Núcleo de Língua Portuguesa, no PIBID. O programa foi crescendo, não é? Então, em 2016, por exemplo, a gente teve em torno de 60 mil bolsistas no país. Em 2018, o programa de residência pedagógica surge e a Universidade Federal Rural de Pernambuco passa a fazer parte, inicialmente, em termos de letras, só com o grupo de língua portuguesa da sede presencialmente falando. Em 2022, a Érica explicou para vocês, né, a gente teve um primeiro edital,
a Rural participou, o segundo edital, a Rural não participou, e nesse terceiro edital, que é esse que a gente está vivenciando agora, seria a segunda participação da Rural no PRP, no Programa de Residência Pedagógica. E por que essa segunda participação ela é tão significativa para o curso de letras? Porque a gente sai desse histórico da participação só de letras presencial e língua portuguesa para expandir para língua portuguesa da EAD, e eu fico muito feliz da entrada de vocês no programa, fiquei muito feliz em construir o projeto em parceria com Ivanda, como Ivanda me explicou, português, SED e EAD, no Residência Pedagógica, nesse edital, seguem um mesmo projeto construído em parceria, e a gente teve também a ampliação para outras línguas, não é? Então, nesse edital, a gente tem espanhol na sede e a língua inglesa na UAST. Então, é um marco significativo para o curso de letras, de um modo geral, na Rural, a expansão e a participação de núcleos diferentes dentro desses programas de formação inicial do professor. Em 2023, a gente teve um aumento da quantidade, do valor de bolsas, não é? Erika contextualizou isso de modo muito detalhado, e hoje na Rural, quer dizer, a gente conclui o PIBID e o Residência no mês passado, mas éramos em torno de 500 bolsistas, né? E aí eu estou colocando os PIBIDianos e residentes. Erika trouxe os dados referente aos residentes. O PIBID tinha uma quantidade maior de bolsas, e isso significa muito para a universidade, né? Significa que esses programas de formação inicial, eles são responsáveis por uma parte significativa das bolsas que os alunos têm. Isso é ótimo porque mostra como as licenciaturas são fortes e como as licenciaturas estão engajadas em projetos que fazem parte do cenário nacional. Feita essa breve contextualização, né, que realmente é muito breve em função do tempo, eu trouxe fragmentos de residentes, do discurso do residente, para a gente fazer uma avaliação do que foi esse edital, né? E aí, é claro, eu sei que vocês farão isso ao longo do evento inteiro, já que cada escola terá seu tempo de socialização das vivências, e eu tenho certeza que muito do que eu trago aqui vai ser compartilhado por vocês também em outros momentos, não é? Alguns desses aspectos foram apontados por Érica na fala dela, não é? Então, por exemplo, o PRP permite uma formação reflexiva, não é? Então, a gente sai das teorias da educação, da universidade, para entender o que é essa formação reflexiva no chão da escola, né? Esse diálogo universidade-escola é bem forte. E aí essa residente, inclusive, foi aprovada também em concurso público, concurso do Estado, colou grau antecipado, e fez um trabalho de conclusão de curso também pautado na experiência dela do residência pedagógica. E ela disse o seguinte: o processo de formação docente gerado pela dinâmica adquirida na participação do PRP proporciona efeitos positivos na construção da identidade do professor reflexivo, constrói a compreensão crítica e dialética da prática pedagógica. O fragmento dessa residente é reincidente nos relatos dos outros residentes também, não é? Conseguir lançar um olhar reflexivo para suas práticas em relação às suas ações na universidade, ou na escola, ou mesmo na universidade, quando se pensa a educação básica. Um outro ponto forte nesse processo de avaliação
foi como funcionou bem o acompanhamento do preceptor. Não é? O residente tinha na figura do preceptor, de fato, um suporte, um apoio na escola. Essa visão era do orientador na universidade e do preceptor na escola. Interessante também como eu e Wanda, enquanto professores orientadores, dialogávamos com esses professores no sentido de estabelecer uma formação continuada tanto para o preceptor quanto para a gente, professor orientador. A impressão que eu tenho é que, num primeiro momento, o residente pensa que esse diálogo entre preceptor e orientador é muito mais burocrático, no sentido de acompanhar a frequência, de solicitar ficha de acompanhamento, e não é? Esse acompanhamento é também formativo, não é? Então, a gente tem os residentes, os preceptores, os orientadores, todos nesse processo de formação, não é? Os residentes de formação inicial e os preceptores e orientadores numa formação continuada. E aí esse residente diz o seguinte, um fragmento, né? Com esses assuntos em mente, preparei-me para as aulas, momento no qual, de início, tive muita insegurança quanto à minha regência. Mas, à medida que minhas aulas iam se encerrando, recebia um feedback dado pela professora preceptora, o que me ajudou muito a me desenvolver. Não é? Então, a gente consegue ver aí na fala desse residente como esse diálogo e essa proximidade de um professor formado, experiente, responsável pela turma que ele atua, é importante, não é? Para que o residente vá se sentindo seguro naquele espaço de construção de conhecimento e de formação de identidade docente, aspecto que também foi apontado por Érica na fala dela. Outro ponto forte nesse processo de avaliação é o retorno que o programa dá para a educação básica, considerando aqui especificamente o processo de aprendizagem dos alunos da educação básica. Esse mesmo residente afirma o seguinte no relato dele. Durante as aulas seguintes, ele elaborou um projeto de leitura de textos literários. E ele diz, durante as aulas seguintes, a aplicação desse projeto, os alunos demonstraram um interesse crescente pela literatura em seu cotidiano escolar. A demanda por uma maior presença da literatura nas aulas reflete o impacto positivo do projeto, evidenciando que a disposição dos alunos em incorporar a leitura como parte integrante de seu processo educacional existe. Entretanto, muitas vezes ela fica contida em meio ao aligeiramento dos conteúdos curriculares. Então vejam, né, como o trabalho desenvolvido por esse residente nessa escola, foi uma escola estadual aqui de Recife, foi importante, inclusive, nesse processo de formação do leitor desses alunos da escola. E, por fim, seriam muitos aspectos positivos, eu selecionei 4 a título de ilustração. Por fim, a importância do residência para a autoconfiança, isso está bem relacionado também com a construção da identidade do professor. Eu considero que parte desses residentes que estavam comigo nesses 18 meses ainda não haviam tido uma experiência em sala de aula, seja de observação, de ecologia da escola, ou mesmo de regência. E isso foi apontado por muitos deles como sendo algo importante para entender o que é o fazer docente e começar a se construir, a se formar enquanto professor. Então, temos o fragmento. Acredito que estar presente com os alunos praticamente todos os dias da semana contribuiu para a minha crescente segurança em construir conhecimento junto a eles. Isso me permitiu iniciar o desenvolvimento de aulas mais elaboradas, tanto em relação ao material didático utilizado, quanto no que tange a minha própria confiança como docente. Então, seriam muitos pontos
positivos, e eu selecionei esses 4 a título de ilustração. Tenho certeza que vocês da educação à distância que passaram por esse processo podem se identificar com alguns deles, se não com todos. Mas também tivemos desafios, não é? Ele apontou alguns desafios do ponto de vista do programa em termos nacionais, e eu trouxe alguns desafios que são normalmente vivenciados pelos residentes e também pelos PIBIDianos. No edital passado, eu estava como professor coordenador no PIBID, e são programas que dialogam muito, e a gente vê como os desafios, eles se mantêm. Mas aí, observem, no outro slide eu coloquei pontos fortes, e nesse eu coloquei desafios, porque desafios não são necessariamente pontos fracos, né? A partir dos desafios, a gente aprende muito. Então, os residentes ressignificavam os desafios e refletiam como eu posso aprender, como eu posso agir, como eu posso atuar diante desses desafios que a realidade me mostra. Um primeiro desafio estava relacionado à estrutura física das escolas, não é? Então, a gente teve no núcleo de língua portuguesa presencial tanto participação em escola estadual quanto em escola federal, no Instituto Federal, mas os desafios relacionados à estrutura física eram os mesmos. Não é? Esse residente, por exemplo, diz o seguinte: ao longo das aulas, ainda pude notar as dificuldades enfrentadas pela estrutura física da escola, que não oferece um ambiente confortável e adequado para contribuir com um aprendizado mais agradável. É importante entender que é preciso condições de diversas ordens para ensinar e para aprender. O espaço físico e tudo o que compõe são decisivos para um processo de ensino-aprendizagem bem sucedido. Não é? E diante das realidades, das questões de problemas que as escolas tinham em termos de estrutura física, os residentes precisavam se reinventar para fazer o trabalho fluir e acontecer. É um problema que não é só do residente, né? O professor, de um modo geral, passa por isso. Não é? Eu, por exemplo, na universidade, passo por isso também. Um outro desafio enfrentado pelos residentes foi o trabalho com a diversidade dentro da sala de aula. Não é? Por mais que se tivesse debates, formações, em reuniões, lidar com a possibilidade de trabalhar com alunos neurodivergentes, com alunos surdos, era um desafio grande para o residente, sim. Não é? E interessante que esses desafios, eles abriram margem para pesquisa, para leituras, para desenvolvimentos de materiais didáticos, e esse foi um desafio que somou muito no processo. Então, a gente tem aqui o fragmento do residente que diz: havia também outros alunos neurodivergentes que frequentavam as aulas diariamente, fazendo disso uma dificuldade adicional quanto ao preparo do material didático para o ensino de língua portuguesa, o que não me assustou, mas gerou em mim a vontade de fazer meu apoio irrestrito ao ensino inclusivo e pleno. A gente diz que a universidade faz muitas discussões e é importante para o processo formativo, mas o processo formativo ele também se dá na prática, também se dá no chão da escola, e com certeza o contato com os alunos autistas, com alunos surdos, com alunos cadeirantes foi essencial para que se pensasse possibilidades de trabalho considerando especificidades, e isso, evidentemente, fazia parte do planejamento e fazia parte da produção de material didático. Um outro desafio, né, são ordens diferentes. A gente teve aí estrutura física, diversidade de alunos em sala de aula, mas a gente tem também os desafios relacionados a nossas questões pessoais. É um projeto longo, foi um programa longo, 18 meses,
e a gente sabe que muitos de nós, eu falo dos residentes, mas falo também dos preceptores, dos orientadores, de coordenador institucional, de todos que fazem o grupo, temos momentos que passamos por dificuldades de ordem pessoal e que, de certo modo, se relacionam com o fazer estudantil, o fazer profissional. Mas o relato dessa residente aqui foi bem bonito, não é? Em relação aos problemas que ela tinha e o que o residência pedagógica representava para ela diante de um turbilhão de problemas pessoais pelos quais ela passou. Né? E aí ela diz o seguinte: participar do PRP no último semestre da minha formação universitária foi extremamente relevante. Foi um desafio no sentido positivo da palavra. 2023 foi um ano particularmente difícil no âmbito pessoal. Integrar o programa de residência fez com que minha atenção se deslocasse para a minha formação e para a oportunidade de ensinar e aprender que o programa representa. Foi um verdadeiro resgate de uma porção de mim que, de outra forma, seria engolfada por um turbilhão de situações. É claro, a gente que está acompanhando como professor orientador sabe de muitas dificuldades que muitos alunos passam, mas é bonito como ela trouxe o residência para uma parte da vida dela de dedicação que foi importante em momentos que a vida pessoal passava por questões complicadas e delicadas. Enfim, para finalizar, eu trouxe aqui algumas imagens, não dava para trazer muitas imagens para falar de muitos projetos, mas nessa escola foram produzidos alguns livros a partir da produção dos estudantes da escola, da educação básica, e foi fruto de projetos de residentes desenvolvidos nessa escola. Né? Então, a gente teve duas produções, umas de contos, outras voltadas para empoderamento feminino, e que foram resultado de trabalhos desenvolvidos pelos residentes e por preceptores ao longo de um planejamento didático elaborado de modo coletivo. Enfim, eu estendi só um pouquinho o meu tempo, Ivanda, peço desculpas, mas segue aqui o meu contato. Agradeço novamente a participação de vocês e o convite feito por Ivanda e por Eduardo. Eu sei que esse é o começo da caravana de vocês, então desejo bom momento de socialização ao longo da noite e reforço o convite de Érica para os que puderem participar da caravana dos cursos presenciais. Vai acontecer na terça-feira, no turno da tarde e da noite. Everton, querido, muito obrigada. Eu fiquei encantada com os depoimentos, que riqueza, né? É tão bom a gente ouvir essas experiências, as vozes dos residentes, os desafios. Parabéns também pelo acompanhamento que você faz com os residentes de língua portuguesa, do presencial, né? E agradecer também a parceria, né, Everton? Vamos em frente, como eu sempre digo, para os residentes já conhecem. Então, gente, muito obrigada. Eu vou agora dar uma passeada rapidinha no chat para a gente tentar fechar, porque muitas dúvidas surgiram, já que a gente também tem estudantes de outros cursos, estudantes também do segundo período que estão iniciando. Destaco aqui a Jaqueline Torres, nossa querida residente, escritora, colocou vários depoimentos muito potentes aqui, não é? Destaca essa relação das escolas públicas no contexto da imersão na educação básica, como um processo inegável de enriquecimento nesse processo formativo, né? Dos residentes, né? O acolhimento das escolas foi fantástico e a gente vai visualizar bem direitinho aqui, né? Então, bem direitinho. Manuel também coloca aqui a experiência. Manuel participou da experiência da residência pedagógica em outra universidade, acho que foi na UPE, né, Manuel? Manuel é licenciatura em pedagogia, está comigo na iniciação do PIBIC, iniciação científica agora. Isso mesmo, Manuel. Então, vamos lá.
A Natália teve uma dúvida, aí eu vou pedir para a Érica comentar, se for possível, porque eu respondi aqui rapidamente. A dúvida de Natália é sobre qual a diferença entre o estágio supervisionado e o programa de residência pedagógica. Érica, você pode comentar? Eu coloquei aqui, mas acho que é bom a gente explicar, né? Isso, Ivanda, posso sim, e agradeço, né? Eu tinha levantado aqui a mão justamente porque eu queria falar sobre isso, considerando também o comentário de Jaqueline, né? Que Jaqueline diz assim: não tirando a importância do estágio, né? Mas o programa de residência pedagógica permitiu, né, essa inserção mais intensa na escola, etc. E aí eu acho que eu já posso passar também por uma outra fala aqui sobre o estágio, que é a respeito de se a participação no residência pode favorecer aí na carga horária do estágio. Então, primeiro, o residência pedagógica, ele surge, né, do interesse em ampliar ou favorecer ou intensificar as práticas de estágio. Tanto que as atividades que o residente realiza na escola são atividades semelhantes às que eles realizam no estágio supervisionado. O que é o estágio supervisionado obrigatório? Né? É o componente curricular que todos os cursos têm, e a gente vai falar agora dos de licenciatura, que é o componente que vai garantir que o estudante da licenciatura vá à escola, nos diferentes níveis de ensino, vivenciar a relação teoria-prática daquela área, né, que ele estuda. Então, normalmente, os cursos possuem um estágio que se volta para a ambientação escolar, para a ecologia da escola, né, para conhecer as interações, os documentos, né, essa vivência mais geral, a infraestrutura da escola, etc. E vai ter estágios, né, que se voltam mais especificamente para a área de atuação, né? O estágio, no caso de letras sede, aliás, de letras presencial. A gente tem o estágio 1, que é o ESO da ecologia escolar, tem o estágio 2, que é o ESO que se volta para o ensino de língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais. Tem o ESO 3, que se volta para o ensino de língua espanhola, porque a nossa licenciatura é de dupla formação. E temos o ESO 4, que se volta novamente para o ensino de português, desta vez no ensino médio. Né? Então, todos os cursos de licenciatura têm 600 horas de estágio, né, exigidas pelos documentos oficiais nacionais, certo? Então, esse é o estágio supervisionado obrigatório dos cursos. Érica, só uma questão Wanda, em relação à carga horária, que aí a carga horária para a dupla habilitação. Sim, Não é verdade. Bem colocado, Ivanda. Os outros cursos que têm apenas uma habilitação, no caso de letras, né, o que se voltam para uma disciplina apenas, tem uma carga horária inferior, é porque nós temos um estágio a mais, né, que é esse estágio de língua espanhola. Pois não, Everton? Oi, Erika, desculpe, eu achei que tu era. Na verdade, eu ia me colocar depois que você concluísse. É porque alguém perguntou sobre se o programa de residência pedagógica contabiliza a hora para substituir estágio. Não é? E isso aí depende do curso, do PPC do curso. Em letras presencial, por exemplo, ele vai equivaler à parte prática do estágio apenas. Então, o aluno ainda assim tem que fazer a matrícula, tem que cursar o estágio, e a parte de ir à escola é que ele usa a carga horária do programa de residência pedagógica, do PIBID, mas isso aí depende do PPC, né, do projeto de cada curso. Acho que Eduardo e Ivanda podem falar melhor da realidade de vocês no curso de letras à distância. Obrigada, Everton. Ivanda e Eduardo, vocês querem complementar Everton ou eu volto aqui só para finalizar? Pode voltar, pode continuar. Já vou concluir. Então, esse é o supervisionado obrigatório, o estágio. Aí a gente tem, além do estágio supervisionado obrigatório, né, o que a gente chama de ENO, que é o estágio não obrigatório, que é um estágio, né, que
os profissionais todos, né, profissionais em formação todos, podem exercer durante seus cursos, e no caso das licenciaturas, acontece sobretudo, não só, mas sobretudo nas escolas, é aquele estágio em que o aluno se vincula ao CIE ou a outra agência de estágio e vai estagiar na Prefeitura de Recife, de Jaboatão, de Olinda, enfim, por aí vai. Esse estágio não obrigatório, ele não contabiliza, ele não vale pelo ESO, pelo obrigatório, mas ele pode também, como o Everton destacou, dependendo do PPC do curso, colaborar aí para a equiparação da carga horária, enfim, prática de algum estágio. Mas aí a gente chega no residência pedagógica, que, como bem destacou Jaqueline, permite uma experiência, né, mais intensa na escola, porque, por exemplo, os estágios supervisionados obrigatórios, como eles são disciplinas distintas, ofertadas por professores muitas vezes, né, diferentes, ele acaba sendo executado também em escolas diferentes. Por exemplo, nem toda escola oferece espanhol. Então, vamos supor que o aluno faça o estágio de ensino fundamental numa escola que não tem espanhol, ele vai ter que fazer o estágio de espanhol em outra escola. Isso acaba interferindo, claro, na experiência, né, contínua, vamos dizer assim, numa determinada escola. É importante porque diversifica o olhar sobre várias escolas, né? Isso é importante destacar também. Mas aí o residência pedagógica, ele oferece atividades semelhantes às de estágio, como essa de ambientação, a observação, a regência. Tem um professor que supervisiona, né, na escola, que é responsável por aquele residente. Então, ainda que tenha toda essa estrutura muito semelhante à do estágio supervisionado, o residência pedagógica não é o estágio supervisionado. Primeiro, não pode valer pelo estágio supervisionado, porque ele não é garantido a todos os estudantes da licenciatura. Só uma parte dos estudantes tinham acesso ao residência pedagógica, né? Então, outra coisa, a gente não pode usar o residência pedagógica ou um programa, né, parecido, ou o PIBID, para, por exemplo, desconsiderar a luta dos estágios em serem o que são na formação do licenciando. Então, são programas que vão contribuir, fortalecer, né, colaborar com o estágio, mas não substituem. E como o Everton pontuou, esses programas, a carga horária desses programas pode colaborar com a carga horária do prática do estágio, enfim, dependendo do PPC do curso, do que decidiu o colegiado de cada curso, né? Mas não é... O edital até prevê, a portaria prevê que haja essa articulação do programa com os estágios, mas não substituem, né? Então, são coisas diferentes que andam juntas, obviamente, né? Por exemplo, o residente podia cursar o residência enquanto cursava o estágio, não tinha problema, né? E até podia fazer o estágio, ou residência na mesma escola em que estagiava, ou vice-versa, contanto que fossem cargas horárias diferentes, né? Então, acho que é isso, né? O residência não substitui o estágio, pelo contrário, né, o fortalece. Acho que respondi, né? Passei pelos pontos, né? Assim Perfeito. como o Everton passou pelo... É isso. Isso. E aí, como o Everton bem colocou, cada curso, cada projeto pedagógico vai dando as diretrizes. A gente sempre, né, Eduardo, no curso de letras, sempre a gente coloca a importância do estágio supervisionado. O professor Eduardo também é professor de estágio supervisionado, eu também sou, e a gente recebe muitas vezes estudantes do PIBIC que fazem pesquisas aplicadas, estudantes do residência, professora, olha, vamos lá, vocês têm que cursar o estágio, porque a gente tem todo um desenho didático no ambiente virtual de aprendizagem, com orientações específicas, a depender de cada componente curricular. Então, é muito importante e a gente sempre enfatiza a necessidade dos estudantes de cursarem os estágios supervisionados e de articularem com esses outros programas, a iniciação, a pesquisa, a residência pedagógica, né? Então, gente, eu acho que
Sim, uma outra pergunta é se o programa de residência pedagógica pode ir aluno de qual período? A gente já colocou lá, mas eu acho que é bom comentar, porque está mudando, né, Érica? O residência pedagógica, acho que pode comentar um pouquinho. Isso. Até então, nós tínhamos o PIBID para a primeira metade dos cursos de licenciatura, né? E aí recebendo residentes, PIBIDianos, né? Alunos, até mais ou menos o quarto período. E tínhamos o residência pedagógica recebendo alunos do quinto período em diante, né? Até o nono, no caso, né, das licenciaturas de 4 anos e meio. Com o fim, né, do residência pedagógica, ou a incorporação, vamos dizer assim, do residência pedagógica no PIBID, o PIBID passa a abranger toda a licenciatura. Então, a gente pode ter PIBIDiano do primeiro período a PIBIDiano do nono período. O que é que vai ser diferente, né, as vivências, né? Porque certamente um PIBIDiano do nono período é um aluno que já vivenciou, já se apropriou de conceitos, já vivenciou experiências que um PIBIDiano do primeiro período ainda não vivenciou, né? Então, aí o supervisor, o coordenador, né, vão juntos pensar, né, nas atividades que podem ser vivenciadas por esse grupo, que pode ser um grupo diverso. Outra configuração também pode ser, por exemplo, no mesmo curso, vamos pensar no EAD, no Letras EAD e no Letras presencial. Pode ter 2 núcleos, por exemplo, do PIBID, né? Um se voltando para alunos mais do início do curso e outro núcleo se voltando mais para alunos do final do curso, oferecendo aí atividades mais relacionadas, por exemplo, ao residência pedagógica. Mas, para isso acontecer, a gente tem que ter inscritos. A gente tem que ter muitos alunos querendo participar do PIBID, e aí a gente pode formar núcleos maiores. Só um minutinho, minha gente. Tá ótimo, Érica, né? As dúvidas vão surgindo, gente. E aí, quem tiver já com interesse, a gente tem um ciclo aqui que está sendo encerrado, né? E outros estudantes que já estão aí com dúvidas. Fica à vontade, Érica. E, Wanda, só para terminar, era a filhotinha aqui que eu adotei, né, que estava danada aqui, mordendo o meu pé, eu já não estava aguentando. Sim, mas só para finalizar, acho que uma informação importante também. O residência pedagógica tem um limite de participação, né, de 15 bolsistas e até 3 voluntários. Era o que a gente conseguia lançar no sistema, né? No caso do PIBID, a gente vai ter núcleos com no mínimo 18 e no máximo 24 bolsistas participantes. Então, a gente pode aí, né, ampliar esses, enfim, participantes, mas vai depender, né, da adesão de vocês dos cursos. Aí a gente vai entrar com a campanha valendo quando esses editais forem publicados, para a gente conseguir formar aí, quem sabe, 2 núcleos, né, para cada licenciatura. Seria perfeito. Maravilha. Mais uma vez eu agradeço aqui a participação da professora Érica, do professor Everton, do professor Eduardo. Que riqueza, que mesa linda. Agradeço a participação dos residentes, das professoras, para a gente encerrar a sessão. Eu só vou pedir, quem puder ligar a câmera, gente, para retirar uma foto histórica, né? Para a gente guardar esse momento. Vamos tirar um print. Residentes queridos e queridas, fotografem também, coloquem no nosso grupo, tá? Professoras, gente, preceptoras também. Porque Ivanda vai usar essa foto nossa para colocar no memorial de titular dela. Todo mundo liga a câmera aí, é importante. Vou botar até o óculos para ficar séria. Bem professora. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Todo mundo também tirando, hein? Que lindeza, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai encerrar essa sessão para iniciar a próxima. Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente iniciar uma nova gravação. Muito obrigada. Lorena, querida, você levantou a mão, você quer falar?
Eu acho que ela levantou sem querer. Então, gente, muito obrigada. Eu vou aqui encerrar a gravação. Vamos iniciar a próxima sessão já já. Obrigada.